Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai continuar falando, vamos terminar esse tema, recursos hídricos, mas vamos falar um pouquinho do uso que a gente dá a esses recursos e de medidas de preservação, de medidas de cuidado, porque a gente acaba acabando, mas tá bom, vamos aí mesmo. A gente determina o fim da qualidade da água, e por conta do nosso uso, da forma que a gente vai gerenciar esse recurso natural tão importante para a gente. Vamos lá, gente? Olha só, galera. Óbvio que não é só o ser humano que acaba afetando a quantidade de água disponível para o uso. Isso é óbvio. A natureza, ela também vai ter um destaque em relação a isso. A natureza, ela também vai causar mais aproveitamento em uns lugares e menos aproveitamento em outros lugares, como vocês vão ver. Tá? Aqui nós temos a distribuição de água doce no planeta. Os lugares que têm o verde mais escuro são lugares que têm uma água em abundância, uma grande quantidade de recursos hídricos. Tá? Os lugares que estão em amarelo, que estão em vermelho, eles vão ter água já com graus um pouco mais perigosos, uma quantidade um pouco mais baixa, e isso já afeta diretamente o consumo da população, tá bom? É o que nós estamos vendo aqui. Olha só, Américas, tranquilo, uma parte dos lugares, tudo muito favorável. Embora, dentro de alguns espaços, em escalas mais ampliadas, a gente consiga ver a falta de água em algumas regiões, tá beleza? Agora, quando a gente olha para uma parte da Ásia, a Ásia Meridional e o Oriente Médio, e quando nós olhamos também para o continente africano, galera, aí sim a gente tem uma preocupação muito grande, tá? São continentes, são espaços dos continentes que uma parcela muito intensa da população, muitas pessoas, acabam limitando o uso da água que elas têm diariamente, tá? E isso vai ter a ver com o quê? Com a quantidade de água disponível, com a dinâmica de chuva daqueles espaços, tá? Então a natureza, ela também interfere diretamente nesse processo. Show de bola? Vamos seguir aqui. Vamos pensar então como é que a gente faz com a distribuição dessa água. Como é que a gente usa a água? Será que a gente usa só em casa? Será que a gente usa só na indústria? Será que a gente usa, sei lá, só para lavar a calçada? Óbvio que não, galera? A água, ela é muito importante para o nosso consumo direto, mas ela também tem uma importância para as atividades econômicas que os seres humanos vão realizar, tá? Então a gente tem o uso da água distribuída em três principais aspectos. Quais são esses três? Vamos lá. Nós temos o uso doméstico. Quando a gente fala aí, vai representar menor escala de uso de água, tá beleza? Nós falamos sobre a indústria, que aí já aumenta o volume de água utilizado nos processos industriais. E a gente fala também sobre o quê? Sobre a agricultura. E é aí que o bicho pega. Por quê? A gente vai inserir uma grande quantidade de água nos processos agrícolas, tá? Então, é importante destacar que a água, ela é principalmente empreendida para a gente, atividades domésticas, para a indústria e para a agricultura. E vão ter poucas variações quando a gente fala do mundo que é desenvolvido e do mundo que é em desenvolvimento, subdesenvolvido, o espaço central e o espaço periférico, beleza? É óbvio que no espaço que é periférico, a gente gasta muito mais água para a agricultura. E é óbvio, que no espaço que é desenvolvido, central, a água ela tem um pouco mais de gasto na indústria. Show de bola? E a gente mantém aí uma média um pouco parecida do consumo doméstico. Show? Então, olha aí, galera. Isso aí é a água sendo utilizada na agricultura e alguns dos maiores impactos que a gente vai causar. Beleza? Por quê? O problema não é só gastar água. O problema é utilizar a água para irrigação, como vocês estão vendo em duas imagens aí que eu coloquei, mas também tem uma grande quantidade de agrotóxicos inseridos nesse processo e os agrotóxicos acabam infiltrando junto com essa água, contaminando o solo e também contaminando as águas subterrâneas, tá? Então a gente tem que ter um cuidado imenso com esses processos. Show de bola?
são processos de muito gasto de água e também de contaminação dessa água. A água perdendo qualidade. Se ela perde qualidade, a gente automaticamente não pode consumir, tá? Olha aqui um exemplo. Nós temos o Brasil, olha aí, Brasilzão, Brasil brasileiro, e nós temos a água contaminada com agrotóxicos. Galera, olha como várias regiões do território brasileiro, tá? Por conta das diversas produções agrícolas que nós temos, da cana, da soja, sei lá, do arroz, do feijão, do tomate, do morango, do milho, por conta das produções que nós temos, do café, olha, café, esqueci do café, por conta da produção que nós temos agrícola, a gente vai ter uma grande quantidade de terras contaminadas. Óbvio que essa contaminação ela vai ser maior nos espaços em que a agricultura é mais moderna, nos espaços em que a agricultura utiliza muito mais agrotóxicos, beleza? E a gente vê que o centro-oeste e a região sul do Brasil são muito prejudicados nesse aspecto, tá bom? Outro ponto de uso e contaminação das águas, galera, a indústria. Olha aí, a indústria coloca em vários processos de transformação uma grande quantidade de água inserida, tá? É muita água inserida dentro dessa produção, beleza? E essa água, muitas vezes, ela é contaminada por conta de algum produto químico utilizado, por conta de alguma transformação específica dentro da indústria. E o grande problema não é só usar essa água em grande escala. O problema também está no descarte dessa água, que muitas vezes é um descarte feito sem qualquer preocupação em recuperar um pouco a qualidade que ela tem, de fazer algum processo de despoluição dessa água. Como a gente está vendo aqui nessa imagem. Olha só, um líquido azul escuro, esquisito, sendo jogado diretamente num rio, beleza? Isso causa um impacto ambiental muito grande. Imagina todas as espécies animais e vegetais dentro desse espaço. Será que elas vão sobreviver com esses produtos químicos? É muito difícil de saber, não é verdade? Mas, enfim, a gente precisa ter diversos cuidados, tá? Uso doméstico, gente, olha aí, para a gente poder fechar, né, englobar todo esse aproveitamento da água. Galera, a gente sabe, todo mundo é limpinho, tomar banho, escova o dente, taraná, taraná, taraná. Mas todo o processo que nós fazemos de higiene em casa, desde lavar a louça até o lavar o quintal, eles vão gastar água, beleza? E essa água, ela não é reaproveitada em grande parte das vezes para fazer alguma outra coisa, tá? Com isso, a gente acaba tendo um desperdício, tá? Principalmente nos países que têm uma grande quantidade de recursos hídricos da água, beleza? Por exemplo, no Brasil, a gente acaba tendo um desperdício por ser um território que geralmente, né, não falta água, por ser um território que a gente tem água disponível em grande quantidade, tá bom? Mas também afetamos esse ambiente. Afetamos de que maneira? Afetamos com a poluição que produzimos. Seja de um lixo sólido, tá? Sacola plástica, canudo, discussões que a gente tinha aí há um tempo atrás e continua tendo, lata, um monte de coisa. Seja desse lixo sólido, tá? Mas também do esgoto. Nós geramos uma grande quantidade de esgoto também, galera. E um esgoto que não é tratado e é jogado diretamente em rios, em lagos, afetando a vida desse espaço. Aqui, galera, nós temos um fenômeno muito comum nos verões cariocas, tá? Por que é um fenômeno comum no verão carioca a mortandade de peixe em determinados lugares? Porque os rios, eles acabam ganhando mais força por conta da época das chuvas, tá? Levando uma maior quantidade de matéria orgânica, de esgoto, para as águas de lagos, de rios, de outros espaços mais afastados, até mesmo da nossa casa. E essa água, galera, com uma grande quantidade de matéria orgânica, ela perde oxigênio para os peixes respirarem, né? Para os peixes conseguirem sobreviver. E aí a gente tem essa mortandade de peixes estabelecida nesse espaço. Beleza? Para finalizar, olha só, a gente também tem que prestar atenção uma coisa muito importante que é todo produto que nós consumimos, galera, seja esse controlezinho que eu estou usando, seja uma garrafa, seja uma manteiga, seja um pedaço de carne, qualquer produto que nós estamos consumindo, ele tem uma grande quantidade de água inserida no processo
até ele chegar ao teu consumo, tá beleza? A gente vai chamar isso de água virtual, né? Ou a água que a gente não vê. Por exemplo, galera, olha que louco. Para 1 quilo de manteiga, a gente gasta 18 mil litros de água para fazer 1 quilo de manteiga. Olha que doideira. Ou então, para 1 quilo de arroz, olha só, são 2.500 litros de água. Para fazer uma garrafa de 1 litro de cerveja, são 5,5 litros de água. Para fazer, por exemplo, 1 quilo de carne de boi que a gente vai consumir, são 17 mil litros de água. Para 1 quilo de carne de frango, a gente tem 3.700 litros de água. Ou seja, a gente tem inserido em pouca coisa que nós consumimos uma grande quantidade de água. E nós precisamos cuidar, nós precisamos ter consciência, nós precisamos preservar esse recurso tão importante. É por isso que, por exemplo, para reduzir o desperdício, a gente deve pensar no volume que nós estamos usando. Será que a gente precisa utilizar tanta água assim para determinadas atividades? Por exemplo, para atividade industrial, a gente não pode reduzir um pouco? Será que nós precisamos descartar essa água que foi utilizada para o banho ou para alguma coisa simples? Talvez a gente possa reutilizar essa água, tá? Será que o uso doméstico precisa ser tão intenso em determinados lugares ou a gente pode reduzir, tá? Então são medidas que nós precisamos pensar. A mesma coisa em relação à poluição. Será que os agrotóxicos são tão fundamentais para as produções que a gente não possa utilizar um pouco menos e poluir menos, tá? Os sistemas de esgoto, galera, eles precisam ser implementados de forma mais ampla para a sociedade, para que a gente tenha um tratamento e essa água possa ser utilizada em outras coisas, beleza? Por exemplo, as empresas, a gente deve fiscalizar essas empresas quanto ao descarte dessa água, para saber se eles estão jogando material químico, né, material que vai contaminar essa água com algum resíduo, beleza? Então, todo um cuidado que nós precisamos ter. Show de bola? Gente, nós ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido muito bem a matéria. Qualquer coisa, volta no vídeo, acompanha novamente para ter aquele sucesso total. Valeu? Galera, beijão, até mais e a gente se vê na próxima aula.